Oi, gente, esse é o primeiro vídeo do meu canal. É a primeira parte de uma oficina continuada de introdução à programação com Python. Essa é a parte 1, onde a gente vai entender um pouco sobre conceitos de programação, sobre a linguagem Python inicialmente, sobre conceitos de variáveis, operadores aritméticos, relacionais e lógicos, entender um pouco sobre a tabela verdade que constrói a lógica que a gente faz em expressões, como são construídas expressões. E aí, esse é o básico para quem quer começar a entender programação, entender lógica de programação. E a gente vai começar com Python, que é uma linguagem simples e mais fácil de pessoas que não são da área começarem a entender um pouco sobre programação. Espero que vocês gostem. É o primeiro vídeo. A ideia inicial era ser uma live, mas não deu certo. A gente tá gravando um vídeo e tá tudo ok. Então, eu sou a Ana no Terminal, Ana Paula Mendes, conhecida como Ana no Terminal graças ao projeto Ana no Terminal. Eu sou bacharelanda em Ciência da Computação na UFP e eu faço pesquisa na área de inteligência artificial e minhas iniciações científicas são na área de inteligência artificial e biotecnologia. Sou técnica de desenvolvimento de software pelo IFP, fiz o técnico integrado ao ensino médio, então já estou na computação há um bom tempo. E eu trabalho atualmente como desenvolvedora full stack. Então, a minha stack principal é baseada em Python. E aí, eu trabalho principalmente com a linguagem Python, então tenho um conhecimento bom para passar para vocês. E amo Open Source, sou líder técnica do projeto Open Source Colaboradados e estou sempre aí contribuindo com vários projetos como PyLadies, Meninas Digitais e projetos que eu possa alcançar, fazer eventos. E esse é um projeto pessoal para vocês, o Ana no Terminal, justamente para poder compartilhar conhecimento de tecnologia e computação em português, já que é bem inacessível ainda, a gente tem a maioria dos conteúdos em inglês. Então, eu queria começar com o lema dessa comunidade, que é a comunidade de Python, de que pessoas são maiores que tecnologia. A gente trabalha com a tecnologia a favor das pessoas, para as pessoas. Então, esse é o primeiro lema que eu gostaria de deixar para vocês. Mas não poderia começar a falar desse lema da comunidade de Python sem citar também o Zen do Python, que foi feito pelo Tim Peters. Vocês podem considerar uma poesia e também como algumas regrinhas técnicas que a gente segue para programar. O Zen do Python é como se você for no terminal, abrir o Python e colocar um português, vocês vão ver o Zen do Python. Isso é um easter eggzinho da linguagem. E aí ela vem em inglês. Eu coloquei em português e vou ler para vocês. Zen do Python. Bonito é melhor que feio. Explícito é melhor que implícito. Simples é melhor que complexo. Complexo é melhor que complicado. Linear é melhor do que alinhado. Esparso é melhor que denso. Legibilidade conta. Casos especiais não são especiais o bastante para quebrar as regras. Ainda que praticidade vença a pureza, erros nunca devem passar silenciosamente, a menos que sejam explicitamente silenciados. Diante da ambiguidade, recuse a tentação de adivinhar. Deveria haver e preferencialmente só um modo óbvio para fazer algo. Embora esse modo possa não ser óbvio a princípio, a menos que você seja holandês. Agora é melhor que nunca, embora nunca frequentemente seja melhor que já. Se a implementação é difícil de explicar, é uma má ideia. Se a implementação é fácil de explicar,
pode ser uma boa ideia. Namespaces são uma grande ideia, vamos ter mais desses. E aí parece um poema lindo, né? Mas fala sobre as regras tanto da comunidade em si como de programação, como se fosse um compilado. Se vocês quiserem entender mais sobre as regras em si do Python, vocês podem ler a PEP 8 que regulamenta isso. E aí tem alguns desses lemas que, por exemplo, a gente usa no Django Girls, que são os eventos para mulheres que nunca programaram terem seu primeiro contato. E a gente usa muito o agora é melhor do que nunca. Tem várias frasezinhas que impactam usando Python, é muito legal. Mas vamos lá aos conceitos. A linguagem de programação Python. Então, ela foi criada pelo Guido van Rossum, lá por 97, 98 foi publicada, e aí até hoje está sendo usada, é uma das linguagens mais usadas no mundo. O Guido van Rossum ainda está vivo, ele participa dos eventos da comunidade e foi conhecido muito tempo por ditador benevolente, por ser o líder da comunidade inteira. E é uma linguagem open source, então vocês podem contribuir com o código do Python em si, com bibliotecas do Python e com a comunidade também. Então é aberto para as pessoas, todas as pessoas podem contribuir de iniciante a avançado. Ela é muito usada para desenvolvimento web. Muitas pessoas usam frameworks para desenvolvimento web, como Django, Flask, entre outros, como para ciência de dados em geral, para usar algoritmos de machine learning, que são aprendizados de máquina, seja para fazer scraping, que é raspagem de dados, e também tem aplicação para aplicativos mobiles e games, mas não é tão difundido, não é tão utilizado. Os dois focos principais na comunidade têm sido desenvolvimento web e ciência de dados. E é uma linguagem de alto nível. Não sei se vocês já ouviram falar de linguagens de baixo nível, que são as linguagens mais próximas a linguagens de montagem, as linguagens de máquina. Elas acessam endereços e você entende pouco, porque a abstração dela é muito, muito baixa. É mais para uma linguagem de máquina. A máquina entende mais. Uma linguagem de alto nível é uma linguagem em que ela se aproxima mais da linguagem humana e aí você consegue entender. Então vocês vão ver vários comandozinhos em inglês, parece que você está falando em inglês, então é muito mais simples de entender, é como se fosse falado. Python tem essa legibilidade de código, é muito mais simples de entender, então ela é de alto nível. E ela é interpretada. Aí eu vou explicar um pouquinho da diferença de interpretadores para compiladores, para vocês entenderem o que é interpretada. Mas basicamente vocês podem usar em vários sistemas operacionais, vocês não vão ter a necessidade de rodar em cada sistema operacional diferente, cada máquina diferente. Só é um pouco mais lenta, mas tem a vantagem de ser uma linguagem dinâmica. E aí são conceitos que vocês não precisam entender tão bem agora para começar, só para ter em mente e aí depois ver, nossa, eu lembrei que a Ana falou aquilo. Então, a diferença de interpretadores e compiladores é basicamente seguindo esse fluxozinho. Para interpretadores, você vai fazer o código fonte, ele vai ser interpretado por baixo, ele está sendo compilado por outra linguagem, aí ele traz o código objeto e a saída toda para você. É como se o código por baixo cuidasse disso tudo para você, você não vai ter que se preocupar tanto com isso, mas você perde em eficiência, ele é um pouco mais lento. Já os códigos compilados, você faz o código fonte, aí você vai compilar, o compilador vai gerar um código objeto que vai ser usado pela máquina, que vai gerar, onde você vai executar pelo executor, para poder gerar uma saída. Então, por exemplo, uma linguagem interpretada, toda vez que você digita numa linha de comando, ela já mostra um resultado para você, uma saída. Lá no compilador não, você tem a necessidade de compilar todo o programa para ele gerar todo o código objeto e exibir uma saída. Essas linguagens compiladas, elas são melhores para quando você quer ter mais eficiência em cálculos, em processamentos muito altos. Porque você sabe que vai programar, precisa daquele processamento alto e você vai deixar lá rodando para ele compilar tudo.
e ele vai executar mais rápido. A linguagem interpretada não, a gente vai ter uma saída mais rápida, então isso é muito bom quando a gente quer usar para aplicações web, que a gente precisa ter saídas mais rápidas, usar escopos dinâmicos. E aí são conceitos que com o tempo você passa a entender mais. É só para ter realmente uma introdução do conceito e entender um pouco. Então, uma parte super importante quando você quer começar a programar é saber lidar com a frustração. Sempre que a gente começa a programar, você fica, nossa, mas eu sou muito burro, toda hora eu erro isso. E aí é o passo de aprendizagem da depuração, que é a parte mais importante quando você quer se tornar uma pessoa programadora. E o que é a depuração? A depuração é encontrar e corrigir erros no programa. E é também conhecido como debugging. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre o termo bug. O termo bug foi um termo cunhado pela Grace Hopper. Ela foi conhecida como a vovó do COBOL. Ajudou na linguagem Fortran também, fez o primeiro compilador do mundo. E aí ela trabalhava com computadores à válvula, e aí uma mariposa ficou presa na válvula. Ela foi lá, corrigiu aquele erro e viu que era uma mariposa naquela válvula. Colocou um caderninho de anotação dela e colocou aquele erro como bug. E até hoje a gente entende esses erros como bug. E aí a fase de encontrar esses erros e corrigir, entender esses erros, é o debugging. É como se fosse tirar o bug. Embora possa ser frustrante, depurar uma das partes intelectualmente mais ricas, desafiadoras e interessantes na programação, é a parte que você mais aprende. Porque você começa a entender como o código funciona por baixo de tudo. Você entende qual é a lógica que você está fazendo. Como é que o computador está assimilando aqueles comandos, aquelas expressões que você está fazendo. Porque cada linguagem funciona de uma maneira diferente. Tem as suas padronizações e tal, na maioria das linguagens, que são bem parecidas, mas algumas coisas são mais específicas. E aí, às vezes, você lida com um erro e você fica, nossa, eu não estou entendendo. Mas esse processo de debugging, da depuração, é onde você começa a entender de fato como funciona. É a parte que você mais entende e você mais aprende. Então, quando vocês lidarem de frente com um erro, absorvam aquele erro, investiguem aquele erro ao máximo. É a fase que você mais está aprendendo. Você aprende mais quando erra do que quando acerta, quando dá certo. E aí tem vários tipos de erros. Esses são os principais tipos de erros que a gente fala muito nesse meio da programação, que são os erros de sintaxe, que vai se referir à estrutura do programa e às regras sobre essa estrutura. É bem parecido mesmo com a gramática. Por exemplo, lá a gente estudou português, a sintaxe ela ia definir como é a estrutura da gramática. Você primeiro tem que colocar o sujeito, o verbo e o resto, né? Então, a linguagem de programação ela é artificial, mas funciona da mesma maneira. Ela tem regras, então você tem que ter estruturas e aquelas estruturas têm que estar corretas. Se elas estiverem erradas, isso vai ser um erro de sintaxe. Pessoas que programam em C, por exemplo, esquecem ponto e vírgula. Aí vai dar um erro de quê? De sintaxe, se elas esquecem ponto e vírgula. Se uma pessoa no Python quiser colocar um ponto e vírgula, vai dar um erro de sintaxe, porque o Python não tem ponto e vírgula para encerrar uma expressão. E aí já é uma aprendizagem para quem está vindo de outras linguagens que usam ponto e vírgula. Não usem ponto e vírgula no Python. E aí Python não tem delimitadores também. Delimitadores, eles delimitam o escopo do programa, o escopo de uma função, o escopo de um comando. O delimitador do Python, no final de comandos, são os dois pontos. E você organiza o código por indentação. A indentação são aqueles espacinhos bonitinhos que vão organizar o código. O Python reconhece a indentação. A indentação fornece o escopo dentro da linguagem. Mas isso a gente vai ver um pouco na frente. Tem os erros de semântica. Os erros de semântica vão se referir à lógica do programa. É quando você vê um erro que está apontando, mas você não sabe onde é porque não é sintaxe.
Aí você vai lá e entende que é um erro que você errou na lógica do programa. Por exemplo, você tinha que fazer um número entre dois intervalos e esse número passou um intervalo. Isso é um erro de lógica. O erro de execução é também conhecido como runtime erros ou exceções, que só aparecem quando executa o programa. Por exemplo, existem exceções que um computador vai reconhecer automaticamente. Na vida real, não existe divisão por zero. O que acontece quando você tenta fazer uma divisão por zero? Vai dar uma exceção que o próprio computador vai lançar, porque um computador não é capaz de dividir por zero. E aí tem algumas exceções que você pode fazer mesmo fixar elas, como por exemplo, uma idade não pode ser negativa, os anos não podem ser negativos, as horas não podem ser negativas. São restrições que você pode criar exceções para lidar com elas, que são problemas na vida real que você trata. E esses problemas são tratados nas chamadas exceções. Variáveis. Então, as variáveis são como se fossem os apelidos e os valores que a gente vai dar para usar nos programas. Então, a gente tem vários tipos de variáveis. A gente tem o tipo inteiro, o float, string, booleano. E esses tipos vão definir como a gente vai usar essas variáveis. As variáveis do tipo inteiro são comuns na matemática. São números que são inteiros, números não quebrados. Eles vão de negativos a positivos, do menos infinito ao mais infinito. E aí é 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 10. Tudo isso é número inteiro. E no computador ele também entende isso como inteiro. No Python é uma tipagem dinâmica. Então, por exemplo, você não precisa definir o tipo de uma variável. O Python vai reconhecer, se você colocou o número 10, que aquilo é um inteiro. O float são para números reais, números que tem pra gente em português. A gente coloca números com vírgula, por exemplo, 10,5. É um número quebrado pra gente, um número decimal. No Python, isso é chamado float. E aí, por exemplo, o exemplo é 10,5. A gente não usa vírgula, a gente usa ponto para definir casas decimais. Números com casas decimais são definidos como float, mas a gente não vai definir. O Python entende com a tipagem dinâmica que aquilo é o float, quando você colocar um número quebrado com casas decimais. A string é basicamente uma cadeia de caracteres. Você pode colocar qualquer tipo de caractere. Por exemplo, você quer colocar seu nome, você quer colocar uma frase. E aí tudo isso você monta dentro de uma string. E as strings estão sempre dentro de aspas. Podem ser aspas duplas ou aspas simples. Não tem muita diferença das aspas duplas para as aspas simples. Você pode usar qualquer uma das duas. Contanto que você abre e feche as aspas que sejam as mesmas, né? Se você vai abrir com aspas simples, tem que fechar com aspas simples. Abriu com aspa dupla, vai fechar com aspas duplas. E aí você pode ter espaços dentro de strings, você pode ter qualquer tipo de caractere, como asterisco, hífen, etc. O booleano são chamados de valores lógicos, são tipos lógicos, então você só tem dois, você tem verdadeiro ou falso. Esses são os tipos booleanos. E aí eles vão definir valores lógicos pra gente, que quando a gente for usar, começa a usar estruturas de decisão. Você vai precisar saber se uma coisa é verdadeira, você vai executar aquilo. Se não for verdadeira, você vai executar outra coisa. Então a gente usa isso com auxílio das variáveis booleanas, as variáveis de valores lógicos. E aí esse typezinho aí eu coloquei que é uma função. Essa função type você usa para descobrir o tipo da variável. Aí eu vou mostrar para vocês no terminal, que fica mais didático. Então vamos lá. Por exemplo, eu quero definir o meu nome. Como é que eu vou definir uma variável? Eu vou colocar o nome da variável, o igual. Esse igual ele é chamado de um igual de atribuição.
Quando você vê somente um igual desse, ele é usado para atribuição. Então, você coloca o nome da variável, a atribuição e o valor. Então, por exemplo, meu nome é Ana Paula. Eu acabei de colocar um valor e guardar numa variável. Nome, nesse caso, é como se fosse um identificador da variável, um apelido. Ana Paula é o valor. Ele está dentro de aspas duplas. Poderia também ser aspas simples. Isso continuaria sendo uma string. Então, tenho definido uma string. Aí, se eu colocar nome no terminal, ele vai me retornar o valor. Se eu quiser saber qual é o tipo, eu posso usar aquela função type, o identificador da variável e o enter. O que ela vai me retornar? Classe str, então tá me dizendo que aquilo é uma string. E aí eu consegui ter o tipo dela. Eu precisei definir o tipo dela? Não precisei, o Python reconhece. Por exemplo, eu quero definir a variável idade, dizer a minha idade. Eu vou dar um nome para a variável. Esse nome da variável, ele tem algumas convenções. Então, por exemplo, você não pode começar nome de variável com número. Você não pode começar nome de variável com símbolos. Você não pode começar com letra maiúscula, não porque dê erro, mas porque por convenção é feio, é ruim. Aí você vai lá, começar com uma letra minúscula. E aí, se for, você vai atribuir um valor e colocar um número. Nesse caso, eu tenho uma variável inteira. Vamos lá confirmar com a função type. Aí vocês viram, né? Eu recebi o retorno de que nessa função type o tipo da minha variável é inteira. Se eu digitar a idade, eu recebo o meu valor que eu coloquei, que é 22. Então, é sempre essa sintaxe. Nome da variável, a atribuição e o valor da variável. Então, por exemplo, agora eu quero definir um valor peso. Não, um valor altura. Vamos lá. Altura é um número decimal, é um número quebrado. Então, o tipo dele vai ser float. Então, eu vou colocar aqui, altura. 1,56. Se eu digitar altura, eu recebo o valor, altura, né? Porque eu já guardei na variável. E se eu quiser saber o tipo dessa variável, eu posso vir aqui e ver que ela é float. O Python reconhece, né? Como eu já falei. Se eu quero, por exemplo, agora guardar, armazenar um valor que seja booleano. Vamos usar agora valores booleanos. Vamos que Ana Paula é alta. Ana Paula não é alta. Então, eu defino esse valor como false. Esse false é um valor booleano. Se eu for verificar o tipo, ele vai me retornar que a classe dele é bool. É uma variável de tipo booleano. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar um valor verdadeiro, Ana Paula é baixa. Ana Paula é baixa, né? Eu coloquei um valor true. E aí, para reconhecer esses valores booleanos, você sempre vai usar false e true com a primeira letra maiúscula em inglês. É dessa maneirazinha, você não pode colocar de outra maneira para reconhecer o valor booleano. E aí, vamos lá. Para confirmar mais uma vez, é também booleano, né? Um valor lógico. Então, eu consegui declarar todas as minhas variáveis de forma correta para os tipos. Mas o Python e algumas linguagens de programação também tem uma coisa, você pode converter o tipo de uma variável para outro tipo. Por exemplo, será que eu posso converter a minha idade para um número decimal? Mas como é que eu vou fazer isso? Então, coloquei lá no slide uma dicasinha. Por exemplo, aqui, ó. No int,
Aí abre parênteses, fecha parênteses. Isso aqui é uma função. Essas funções, por exemplo, float, abre parênteses, fecha parênteses, str, abre parênteses, fecha parênteses, bool, abre parênteses, fecha parênteses, são funções e essas funções vão servir para você converter uma variável de um tipo para outro tipo. E aí a gente agora vai tentar converter algumas. Algumas dão para converter para outro e às vezes não dá. Mas vamos descobrir quais são os que dão certo e que não dão. Então, por exemplo, eu quero converter a minha idade para float. Então, vou colocar float, abrir e fechar parênteses e colocar o nome da variável dentro. E isso vai me retornar um valor agora que é decimal. Ele tem um ponto zero. O que acontece? Eu não tinha um valor quebrado antes, né? Então, qual é o valor que ele vai atribuir com um ponto depois do ponto? O zero, porque não tinha um valor. Então, 22.0 é igual a 22. Ele corresponde. Se eu colocar aqui idade, ele não me retorna o valor que eu acabei de colocar, porque eu não fiz uma reatribuição de variável. Eu não coloquei para a idade receber que ela tem aquele novo valor. Se eu quiser armazenar esse novo valor em idade, que é aquele nome daquela variável, eu tenho que reatribuir esse valor. Então, eu colocaria idade igual float idade. Aí, ó, idade agora é 22.0. Se eu for olhar o tipo dela agora, ela me retorna que é float. Antes era int, né? Agora é float. Por exemplo, se eu quiser agora fazer o contrário, eu quero que a minha altura seja um valor inteiro. O que é que eu vou usar? Vou usar a função int. Dentro dela eu vou colocar o nome da variável. Vou colocar altura. E aí ela vai me retornar a minha altura. Só que o que foi que aconteceu? Tirou o ponto e o resto das casas decimais. Então, quando você converter um número decimal para um número inteiro, o que vai acontecer? A partir da casa decimal, tudo é excluído, tudo é apagado e você fica apenas com a parte inteira. Se eu quiser reatribuir esse valor, eu posso colocar o nome da variável igual, coloco o igual de atribuição, porque eu estou querendo atribuir um valor, e o novo valor, porque o novo valor vem com a conversão de inteiro, né? Então, eu tenho agora esse valor quebrado. Ah, mas agora eu quero voltar de novo para float. Se eu voltasse de novo para float, o que era que ia acontecer? O que vocês acham que ia acontecer? Será se voltaria com aquelas mesmas casas decimais? Não voltaria com as casas decimais, porque ele consideraria apenas a parte inteira. Então, ele não armazena aquela parte que tirou. Ele armazena apenas a parte inteira. Então, quando ele vai tentar recuperar, ele coloca o ponto zero, porque ele considera que aquilo era um inteiro apenas. E aí você pode fazer várias outras conversões. Se você quiser, você pode pegar um valor que é inteiro, por exemplo, 1, 2, 3. E eu tenho agora 1, 2, 3 como string. Então, isso aqui é uma string. Está dentro de aspas. Eu posso transformar... Agora, uma dúvida. Eu posso transformar a minha string nome Ana Paula, vocês lembram de nome que é Ana Paula, para inteiro? Vocês acham que daria certo? Não deu certo. Deu um erro. Deu um erro de valor, que a variável, a literal, né, da variável, ela tem que estar na base 10. E as letras, alguns dígitos, não estão na base 10. A base 10 são a base de números. É 1, 2, 3, 4. São esses números. Então, você não consegue converter letras para inteiro. Mas, por exemplo, se eu tivesse a string 1, 2, 3, né, que eu tinha colocado, e era números. Então, eu salvei aqui em números uma string que contém números. E aí, eu quero converter isso agora para inteiro. Será que vai dar certo? Vai dar certo, porque se numa string tiver só inteiros,
ele vai conseguir passar todos esses números para inteiro, assim também como conseguiria passar para float. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar float números, ele também conseguiria fazer isso. Então, vocês viram que eu posso transformar um inteiro, um float para string, e eu posso transformar uma string para int float se a string conter apenas números. Mas será se eu posso converter tudo isso para float? Então, vamos lá. Para float não, para booleano que é o valor lógico, né? Por exemplo, se eu colocar para o meu nome virar um valor booleano, ele vai ser true. Por que ele é true? Quando eu coloco, ele tem várias letras dentro da string. Porque qualquer valor para um computador que seja diferente de 0, ele é um valor logicamente verdadeiro. Então, por exemplo, se eu colocar bool 0 dentro, ele vai me retornar falso. Mas se eu colocar qualquer valor dentro dele, ele vai me retornar como verdadeiro. Então, quando você quer converter um valor para booleano, se você quer que ele seja falso, aquilo tem que ser 0. Se você quer que seja verdadeiro, aquele valor, ele tem que ser diferente de 0. E aí vocês podem brincar um pouco mais, tentar converter e ver o que é que dá erro, o que é que dá certo. Isso é só uma introdução. Vamos lá continuar. Acho que deu para entender um pouquinho, né, de variáveis. E aí a gente vai entender um pouco agora de palavras reservadas. Então, as linguagens de programação, elas têm palavras reservadas justamente para você usar como comandos, como breaks, para valores que você quer retornar, para exceções que você vai tratar e levantar. E aí tem algumas palavras, end, as, assert. Essas palavras você não precisa decorar. Não precisa de jeito nenhum. É só para você entender que algumas palavras você não pode usar como variáveis, como nomes de variáveis, porque essas palavras estão reservadas para a linguagem, elas pertencem à gramática da linguagem, então você não pode usar essas palavras para variáveis. Você não pode usar para nomear funções, para nomear classes. Aí, com o tempo que você vai começando a saber quais são essas palavras reservadas, mas nunca tentem decorar porque é perda de tempo. Comando. O que é um comando? Comando é uma instrução que o interpretador Python vai poder executar, interpretar. Aí, comandos a gente vai aprender bem mais na frente. While, que é uma estrutura para a estrutura de repetição. O if, que é para a estrutura de decisão. For, que é para a estrutura de repetição. Import, para importar bibliotecas. A gente tem vários comandos que vai começar a entender com o tempo. O que a gente vai focar agora são em expressões, porque a gente vai começar a construir expressões básicas dentro da linguagem de programação. Então, mas o que é uma expressão? A expressão é uma combinação de valores, de variáveis, de operadores, que a gente vai aprender já já, e chamadas de funções, e necessitam ser calculadas. Ser calculadas não necessariamente são apenas com operações aritméticas, que são as que a gente conhece na matemática básica. Um computador calcula também operações relacionais, operações lógicas, e aí vocês vão ver já já. Por exemplo, aqui eu tenho x recebendo, né, atribuição de x mais 1. É como se ele pegasse o valor de x passado, incrementa mais 1 e reatribui no próprio x. Isso é chamado incrementação. Atualização de variável, como você pode decrementar se fosse com menos. Aí vocês vão começar a entender mais isso quando estudar a estrutura de repetição. Mas existem vários tipos de expressões e a gente vai entender um pouco já já. Primeiro a gente precisa entender quais são os operadores. E aí tem os 3 tipos de operadores, que são os aritméticos, os relacionais e os lógicos. Os aritméticos são os que a gente conhece na matemática básica, então vocês já viram o mais, o menos, o asterisco para multiplicação, a barra para divisão. Aí começam algumas que são um pouco mais específicas.
Os dois asteriscos vão funcionar para potenciação. As duas barras vão funcionar para a divisão inteira, quando você não quer ter resto na divisão. Ou seja, não vai ser retornado para você um valor com casas decimais, não vai ser retornado um float, vai ser retornado um inteiro. Se você fizer a divisão normal, você recebe, se a divisão não for inteira, valores decimais, float, se for a divisão inteira, você recebe como valor um inteiro. E tem esse porcento, ele é chamado mod, a gente costuma chamar de mod, que serve para o resto. Então, por exemplo, você quer o resto de 9 dividido por 4. O resultado da divisão é 2, né? E o resto é 1. Então, se você fizer 9 mod 2, aliás, 9 mod 4, você vai receber 1, que é o resto. E aí são expressões aritméticas, então vamos lá, vamos terminar. Por exemplo, o Python, no interpretador, no terminal, ele funciona linha a linha. Então, toda linha que eu executo, ele já me mostra o resultado. Então, eu posso usar com as operações de forma crua. Eu posso usar como se fosse uma calculadora, por exemplo. Então, se eu quero somar 5 mais 2, ele me retorna o resultado. 5 menos 2, ele me retorna o resultado. 5 vezes 2, 5 dividido por 2. Aí vocês viram, né, que essa barrazinha simples, só essa barra única, ela me retorna um valor decimal. Então, um valor que é float. Se eu fizer com a barra 2, ela me retorna só a parte inteira, sem a parte decimal. Se eu quiser saber o resto dessa divisão, eu uso o porcento. Porque 5 dividido por 2, né, é 2. E o resto é 1. Aí eu consigo ter o resto. Aí vocês vão começar a entender isso, por exemplo, para fazer probleminhas de lógica, em que você precisa saber qual é um número par. Um número par é o quê? É um número que, dividido por 2, o resto dele é sempre 0. E aí como é que você obtém o resto? 4 é número par? É, né? E o resto dele é o quê? 0. Então, eu sei que esse número é par. E você vai começar a construir lógicas com essas operações. Você consegue construir lógica com operações já aritméticas, né? E aí tem a exponenciação, que são os dois asteriscos. E aí, a precedência, o que é a precedência? A precedência é o que vai ser executado antes, o que vem antes. Na matemática, a gente costuma usar algumas coisas para delimitar isso, né? Parênteses tem a precedência mais alta, depois tem o colchetes, depois tem as chaves. No Python, a gente usa parênteses para fazer a precedência de operadores e de expressões. Basicamente, sem essa precedência forçada pelo parênteses, funciona como na matemática normal. Então, a potenciação tem precedência sobre a multiplicação e divisão. A multiplicação e divisão tem precedência sobre a soma e a subtração. Então, o que tem mais precedência vai ser executado primeiro. E aí, se você quer forçar que uma coisa seja executada antes do que tem mais precedência, você faz como na matemática, força com os parênteses. Então, por exemplo, se eu fosse colocar 5 vezes 4 mais 2, o resultado é 22, porque primeiro vai fazer a multiplicação, né? 5 vezes 4, que é 20, mais 2, 22. Se eu quiser que o mais execute antes da multiplicação, eu tenho que forçar isso, então eu tenho que colocar o que? O parênteses. O parênteses vai me ajudar a forçar que essa expressão do mais execute primeiro. Então, ele vai fazer 4 mais 2, que é 6, vezes 5, que dá 30. Então, isso é a precedência, como você força a precedência. Essa precedência vai funcionar tanto para operadores aritméticos como os que a gente vai ver já já. Nesse caso aqui, você quer executar esses operadores aritméticos de uma maneira lá que você tem uma fórmula matemática, vocês já sabem como a precedência funciona.
para isso. Aí a gente tem os operadores relacionais. Esses operadores relacionais são também parecidos com o da matemática que a gente vê. A gente vai saber se um número é maior do que o outro, se um número ele é maior ou igual ao outro, se ele é menor ou igual ao outro, se um número é igual ou se um número é diferente. Isso são relações entre números, entre expressões que a gente vai fazer. Aí, isso define intervalos, é igual na matemática. O maior e o menor que definem intervalos abertos. O maior é igual e o menor é igual definem intervalos fechados. O igual, ele serve para comparação. Nunca se confundam com o igual que é só um. Vocês lembram que eu falei no começo, né? Que aquele igual, ele era para atribuição. Os dois iguais são para comparação. Então, um igual, atribuição. Dois iguais, comparação. Então, nesse caso, eu uso esses dois iguais para comparar valores. Comparação. O primeiro eu uso para atribuir valores em algo. O diferente é a exclamação, né? Que é como se fosse uma negação. E o igual. Aí você sabe se uma coisa é diferente de outra. Então, por exemplo, 2 é maior que 3. Aí, como eu vou receber esse resultado? Eu vou receber com um valor booleano. Então, quando eu faço relações, quando eu crio relações na expressão, eu recebo um valor booleano, verdadeiro ou falso. Ele só me diz se é ou não. 2 é maior do que 3? 2 não é maior do que 3. Então, ele me retorna o quê? False. Mas 2 é menor do que 3, né? Então, ele me retorna um valor verdadeiro. 2 é igual a 3? Não é. Então, ele me retorna um valor falso. Mais 2 é diferente de 3, né? É um valor diferente de 3, então ele me retorna verdadeiro. Da mesma forma, por exemplo, 2 é maior ou igual a 3? Não é. Mais 2 é menor ou igual a 3? É. Porque ele é menor, né? A condição é que ele seja menor ou igual. Se ele satisfaz uma condição dessa, ela é verdadeira. E a gente vai ver isso um pouco na frente. Mas acho que deu para entender, beleza? Vamos ver agora outros tipos de operadores. São os operadores lógicos. Os operadores lógicos vão definir para a gente expressões lógicas. Essas expressões lógicas vão funcionar lá na frente para a gente criar estruturas de decisão, quando a gente for estudar estruturas de decisão. Aí eu tenho 3 tipos de operadores lógicos: o AND, o OR e o NOT. Isso vai funcionar com base na tabela verdade, que tem as tabelas de conjunção, que aí vai ter o OR, que é a disjunção, e o NOT, que é a negação. Mas a gente vai entender beleza na tabela verdade. Vou pular aqui essa parte de construindo expressões, porque é mais fácil a gente entender primeiro a tabela verdade, para voltar a entender como funcionam os operadores lógicos e construir as expressões. Mas, basicamente, se eu quero usar as expressões que são para lógica, para operadores lógicos, para gerar valores lógicos, eu posso testar true, and, false. And é o operador lógico. True or false. Aí retorna também um valor. Eu posso colocar not true, false. E aí dá para entender isso massa na tabela verdade. Porque assim, tem umas regrinhas básicas, né? Quando eu uso a negação vai me retornar o quê? O valor lógico oposto.
Então, por exemplo, se a minha expressão, o meu valor é falso, se eu nego aquilo, ele é verdadeiro. Então, por exemplo, eu tenho um valor falso, mas se eu fizer que algo não é falso, ele é o quê? Verdadeiro. Se eu tenho um valor true e eu digo que aquele valor não é true, para mim, então ele é falso. E aí eu posso fazer construção de expressões mais complexas e o Python vai reconhecer. E tudo isso você começa a entender quando estuda um pouco mais a tabela verdade, tenta entender como funcionam mais as expressões. O NOT vai funcionar dessa maneira. O AND, que é a conjunção, é a mesma coisa pra gente em português do e, uma coisa e outra. Basicamente a regrinha é que uma coisa só é verdadeira quando as duas juntas são verdadeiras. Então, verdadeiro e verdadeiro é algo verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é algo verdadeiro. Então, true and true é verdadeiro, é true. Só que isso vai acontecer tanto em valores lógicos como em expressões. Eu posso ter expressões enormes, mas se eu for destrinchando elas de um pouquinho em pouquinho e eu tiver que no final tudo é verdadeiro e aquilo para mim retorna verdadeiro, toda vez que tiver apenas um valor lógico ou uma expressão lógica que seja falsa, tudo vai ser falso. Então, por exemplo, isso é muito útil para as expressões curto-circuito. O que é essa expressão curto-circuito na programação? Se eu tenho uma expressão que tem mil outras expressões, subexpressões dentro dela, mas o meu primeiro valor, primeiro valor é falso e todos os operadores lógicos são AND. O que vou dar resultado? Vai dar falso. Eu preciso avaliar toda aquela expressão? Eu não preciso avaliar toda aquela expressão, porque seria gasto computacional desnecessário. Se eu sei que daquela maneira já resolveria o problema. Então, é uma regrinha que ajuda bastante. O OR, que é o OR, que é a disjunção, ele vai funcionar, é uma outra regrinha também. Só vai ser falso quando todas as expressões ou os valores lógicos são falsos. Você tem uma expressão, um valor lógico como verdadeiro? Se tiver o OR lá, que é o nosso valor no Python, o nosso operador lógico, o resto é verdadeiro. Então, para a expressão curto-circuito vai funcionar da mesma maneira. Aí a gente volta lá nos operadores lógicos, e aí a gente tem o AND, o OR e o NOT. E aí vamos construir algumas expressões. Então, por exemplo, vamos lá tentar testar toda a tabela verdade. A gente já testou aqui o da negação, né? Se uma coisa não é verdadeira, ela é falsa. Se uma coisa não é falsa, ela é verdadeira. Mas a gente pode testar, por exemplo, todas do OR. Se eu tiver uma coisa falsa ou falsa, ele vai me retornar o valor falso, né? Porque se todos os valores forem falso, não é falso. Se eu tiver falso ou verdadeiro, ele vai me retornar verdadeiro, porque possui pelo menos um valor verdadeiro. Então, da mesma maneira, se for o contrário, true or false, vai retornar true. Se for true or true, vai retornar true também. Eu posso fazer a do AND, então false and false vai me retornar o quê? Vai retornar falso, porque o valor pro AND só vai ser verdadeiro quando todas as expressões são verdadeiras, todos os valores lógicos são verdadeiros. Então, false and true é false, true and false é false. Se eu colocar true and true, vai ser true. Então, no AND, uma coisa só é verdadeira quando tudo é verdadeiro. No OR, uma coisa só é falsa quando tudo é falso. São as duas regrinhas básicas. Se você decorar isso,
consegue fazer outras expressões de boas. Mas se eu fizer, por exemplo, true and true, or true, ele também vai reconhecer, vai executar primeiro uma, depois outra. E aí você pode construir várias expressões lógicas que vão funcionar para você. Só que isso também vai funcionar para outros valores, para números, né? Isso pode funcionar também para comparação. Por exemplo, eu quero saber se 2 menor do que 3 é igual a true. Não deu true. Por quê? Testo que 2 é menor do que 3. Ele me retorna 3. Mas true é igual a true. Aí o que ele tá tentando será executar primeiro? 3 é igual a true? 3 não é igual a true, né? Talvez o que ele tente executar primeiro lá, se a gente tentar a precedência. Aí ele deu true. Então, por exemplo, a gente acabou de descobrir que entre o menor e o igual, o que executa primeiro? O igual. Então, a precedência do Python faz isso. E aí, eu entendi isso como um erro. E aí, com o erro, eu fui, debuguei e corrigi ele. E aí, você pode fazer várias outras expressões. Você vai poder fazer com números mesmos. Você pode fazer com números essas expressões. E aí, ele vai lhe retornar o número 2, 3. Ele vai retornar o 3. Se fosse 3 and 2, vai retornar o true. Então, tem que ter uma coisa e outra para ter a última. E aí, você pode tentar começar a montar várias expressões lógicas, relacionais, aritméticas. E aí, no futuro, a gente vai vendo que isso vai funcionar para as estruturas de decisões, para as estruturas de repetição. E aí, a gente consegue montar isso e definir uma lógica realmente para a programação. Mas, de início, a gente começa a gerar primeiro expressões. Aí, a gente viu, né, a tabela verdade, viu a tabela negação, a conjunção, a disjunção. E para a primeira aula é isso. Vocês podem, muito obrigada, vocês podem encontrar aí o @Ana no Terminal no Twitter, no Instagram, lá no GitHub também, tá Ana no Terminal. O e-mail é ananoterminal@gmail.com. Então, se vocês tiverem dúvidas e quiserem tirar dúvidas, sugestão e tal, vocês podem me achar aí nessas redes sociais. Para a primeira aula é isso. Na frente a gente vai vir com a parte 2 de programação. Aí a gente vai revisar um pouco do que já viu nessa primeira aula e começar a entender um pouco das estruturas de dados que existem na linguagem Python, listas, tuplas, dicionários e algumas outras regrinhas para a gente começar a entender mais. Aí na frente vem estruturas de decisão, estruturas de repetição e aí tem muita coisa ainda para vir. Mas por enquanto se atentem a isso, se vocês quiserem exercitar, tentem entender mais como as expressões funcionam, abram um terminal ou baixem a IDLE do Python, que a IDLE oficial do Python, tá no site do Python, e aí você consegue um terminalzinho do promptzinho do próprio Python, e lá começa a executar vários tipos de expressões, as expressões aritméticas, as expressões lógicas, as expressões relacionais, ver quais são os valores que dão de retorno, e aí começa a entender, depois que você entender um pouco mais as expressões, passar para as estruturas de dados, aí sim você começa a entender um pouco mais como a programação funciona. Mas por hoje é isso. Valeu, gente. Deixem um like, compartilhem com os amigos e comentem também.